Olá a todos, muito boa noite. Nós vamos iniciando mais um Evangelho no Lar, aqui pela Associação Espírita Fé e Caridade. Vou dando as boas-vindas aos meus colegas, o pessoal que já vai entrando aqui na nossa live. Mais um domingo, mais um Evangelho no Lar, às 8 em ponto. Já estamos iniciando. E eu vou chamar aqui, antes da gente iniciar, vou chamar que divide aqui comigo esse evangelho aos domingos, né? Semana passada a Júlia recebeu uma convidada muito especial, foi muito legal, né, Ju? Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Estava aqui comentando que você recebeu uma convidada no domingo passado, né, Ju? Recebi, senti sua falta, mas foi um ótimo encontro, Emília. Nossa, foi uma delícia. E, gente, hoje nós iniciamos um capítulo novo no nosso Evangelho no Lar. Nós vamos iniciar o capítulo de número 11 no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Então vai ser aí mais uma jornada que a gente inicia nesse nosso Evangelho no Lar e vai ser maravilhoso. Boa noite para todo mundo que está chegando, que já está dando aqui um alôzinho, a Kátia, a Júlia. Muito bom receber vocês, gente. A gente vai iniciar com a prece, então, antes de fazermos a leitura, né, e os comentários. A gente segue o roteiro do Evangelho no Lar, como a gente sempre gosta de dizer. Então, a gente começa com a prece, fazemos a leitura, que pode ser do Evangelho, né? Se você não tem Evangelho em casa, Evangelho segundo o Espiritismo, pode fazer uma leitura de outra obra, obra espírita, ou da Bíblia, ou qualquer livro, né, que remeta aí, né, ao Evangelho, à Boa Nova, ao Novo Testamento, né? Então pode fazer essa leitura e os comentários com a família, depois faz a prece final. E é esse roteirinho que a gente segue. O importante é ter sempre um dia na semana fixo, um horário fixo. Aqui no nosso caso, os domingos, às 8 da noite. Vamos lá então? Júlia, você quer fazer a prece pra gente? Faça sim, pode deixar. Vamos elevar nossos corações e pensamentos a Jesus, nosso mestre e amigo. Também nos sintonizar com os espíritos amigos que nos rodeiam neste instante, em todos os outros, buscando nos amparar, apoiar e intuir. Nesse singelo momento, oramos pela nossa cidade, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, pelos hospitais psiquiátricos, por todos aqueles que estão dentro dos seus lares, mas passando por inúmeras dificuldades, aflições, que esses corações possam se sentir amados e acolhidos. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos para a leitura. Nós iniciamos, como eu comentei, no capítulo 11, os itens 1, 2 e 3, que estão ali na primeira, né, a primeira leitura fala sobre o mandamento maior, que é o tema de hoje. São textos que Kardec escolheu do Evangelho, né, da Bíblia, do Novo Testamento, né, dos quatro evangelhos. Ele escolhe leituras ali de Mateus e de Lucas. Nós vamos direto para o item 4 na leitura, mas nós vamos usar esses textos do Evangelho nos nossos comentários, tá bom? Só para não ficar uma leitura muito longa, mas a gente vai aproveitar com certeza, porque é muito importante. Então, ali no item 4, a gente tem assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios,
nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, esse é o comentário de Kardec, ali no Evangelho, e ele comenta, né, Júlia? Ele faz ali a seleção, inicia o capítulo fazendo a seleção ali de Mateus, quando Jesus responde a pergunta, né, dos fariseus, né, um deles pergunta para ele, tentando Jesus, né, mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde com essa frase, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, este é o maior, né, e primeiro mandamento. Depois lá em Mateus também, em Lucas, tratai os homens como quererias que vos tratassem. E depois tem muito interessante, né, Júlia, Kardec também seleciona uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo, que vai remeter ao perdão, né, que é a parábola em que um senhor perdoa as dívidas de um dos seus servos e esse servo vai procurar os seus, né, quem devia a ele, e não trata quem devia com a mesma complacência com que ele foi tratado. E a partir daí o Senhor toma uma outra atitude com ele, né? Então, é uma parábola que Jesus vem trazer, muito interessante, porque Jesus sempre coloca, né? A gente sempre lê nessas parábolas situações do cotidiano daquele povo. Então, ele vem e traz algo muito do cotidiano, que é a questão mesmo das dívidas, né? Do perdão aí de dívidas materiais, né? Financeiras mesmo, né? De dinheiro. Mas a gente sabe que não é sobre isso que Jesus está falando, né? Certamente é sobre os bens espirituais, né? É sobre os tesouros espirituais, né? Então, voltando um pouquinho, né? Quando a primeira resposta dada ali por Jesus, né? Júlia, amarás a Deus sobre todas as coisas, que é o mandamento maior, né? O início ali do mandamento maior. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta de Kardec, né? Que é Deus? A espiritualidade nos diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? A causa primeira e a inteligência suprema, né? E Jesus vem trazer para a gente um Deus diferente do Deus que era conhecido até então, 2000 anos atrás, né? Que era o Deus de Moisés, um Deus que era temido. E Jesus vem trazer a ideia de um pai, né? Benevolente, sempre justo e bom, próximo dos nossos corações, né? Que não é para ser temido, mas é para ser amado. Então tem essa diferença bem grande aí quando Jesus fala esse amar a Deus sobre todas as coisas, que já era um mandamento conhecido, ele traz esse elemento diferente do que era até então conhecido, né? Esse Deus, ele tem esse elemento diferente. E eu queria comentar rapidinho, eu sei que a Júlia adora Emmanuel, então eu li bastante Emmanuel hoje. Somos duas, então, mais uma vez. E nesse trecho, eu gostei muito de uma passagem de Emmanuel que está no livro Alma e Luz. Se eu não me engano, deixa eu pegar o capítulo direitinho, no capítulo 5º do Alma e Luz, que Emmanuel traz uma questão que às vezes a gente ouve essa pergunta, né? Eu já ouvi, por exemplo, com a minha família, numa mesa, um almoço de domingo, uma pessoa perguntou, tá, mas como é que eu vou amar Deus se ele está tão distante de mim, se eu não conheço, né? E Emmanuel traz isso, né? E ele diz assim, porém, as tuas indagações, né? Você deve calar. Ele diz assim, cala essas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos e o artista, né, está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Essa parte eu achei demais, né? Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Então, é uma lembrança de Emmanuel fantástica que cabe nesse mandamento maior, né? Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? O próximo como a si mesmo. O próximo vai ser o tema aqui desse capítulo, dessas nossas conversas a partir desse domingo, né? E nos próximos. Mas começando por Deus e sabendo que Deus, acima de todas as coisas, é simplesmente a gente colocar o amor
como energia que vibra dentro das cordas da nossa alma. Se a gente fizer isso, a gente está amando a Deus, né? Porque somos criaturas, né, divinas. E é muito importante a gente tentar no nosso dia a dia, mediante isso, é um exercício mesmo, né? Tentar enxergar a impressão digital de Deus em tudo. É isso que Emmanuel vem trazer pra gente. Né? Ele traz assim, olha, você olha um filho, né? Quem tem filho sabe, as pessoas olham procurando os traços, né, do pai e da mãe. Fazem isso muito com a minha filha. Nossa, olha a sua cara, mas tem as cores do seu marido, né? Que é mais clarinha que eu. E a gente faz isso o tempo todo com os filhos, com as obras de arte, né? E às vezes com as obras de Deus a gente, né, tem que ter esse exercício também. Então é um pôr do sol, né, qualquer elemento. Mas não só, né? Até o próximo, e aí a ligação com o próximo, a gente tem que enxergar no próximo também ali a impressão digital de Deus. Né? Então, ao amar o próximo, a gente está amando Deus também, está amando a criação de Deus também. Né? E não só o próximo, aquele que nos ama, aquele que é agradável, aquele que a gente, né, que mora na mesma casa, né, que enfim, já se ama porque se conhece tão bem. Mas às vezes aquele próximo também que nos desafia, né? Aquele próximo que às vezes a gente perde paciência. Esse próximo, acho que é o principal, né? Que a gente tem que olhar como criação divina, tem ali, nossa, mas faz atos de maldade, né? Aquele que a gente viu lá no noticiário, cometeu algo muito ruim. A gente vai ter nesse capítulo um item sobre a caridade para com os criminosos, que é muito importante. Então, nesse próximo, também a gente enxergar como criação divina. Tem ali nele, como na gente, todos os elementos que Deus colocou, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, porém com todas as potencialidades, todos nós. Quem está no caminho, como nós aqui, de aprender e de se esforçar e de estudar, né? E de querer construir esse reino de Deus no seu coração, e quem ainda não está, mas logo mais estará, né? Questão de tempo. Então, entrando na segunda parte desse mandamento, Júlia, do amarás teu próximo como a si mesmo, esse trecho me remeteu, e até lendo, eu lembrei de novo de um amigo meu, que ele se autodeclara ateu, né? Ele diz não acreditar em Deus. Mas é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito legal, sabe? Muito boa de se conviver, com uma família maravilhosa, que rege a vida dele por uma moralidade muito grande. Então, um dia eu perguntei para ele, né, sobre essa questão de não acreditar em Deus, né, e enfim, como é que ele regia a vida dele, porque eu, né, sou de família espírita, a gente está acostumado, assim, nas horas graves, a gente recorre, né, a Jesus e aos modelos que a gente tem. E ele me respondeu que ele seguia a vida dele segundo esse princípio, de que ele só faz aos outros o que ele gostaria que fizessem a ele. E para mim fez muito sentido, porque, né, claro que ele tem esse caminhar dele ainda em relação ao relacionamento dele com a divindade, mas lá no Caminho, Verdade e Vida, trazendo Emmanuel de novo, Júlia, o Emmanuel nos esclarece que essa regra áurea, né, ela não veio necessariamente por Jesus. Jesus coloca ela ali, mas ela está presente em muitos ensinamentos e exemplificações que vieram até antes de Jesus, né, de outros espíritos iluminados que vieram para a Terra e que já haviam colocado essa questão, né, para a gente. Então, Emmanuel coloca assim: diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazeis como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Com o mestre, daí Emmanuel esclarece, né? Com o mestre, todavia, a regra áurea é novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor,
a claridade das praças públicas, revelando os seus olhos da humanidade inteira. Então, teve com certeza esse diferencial, né? Que não foi só palavras ou desejos, mas ações e prática. Então, nesse sentido, eu vejo, Júlia, fechando aqui a minha contribuição, que eu quero muito te ouvir, eu sei que você leu muitas coisas legais também. Para mim, esse mandamento maior é o grande convite que a gente tem à fraternidade. E aí, lendo, eu lembrei também daquela palestra que eu sei que você também viu, do Jorge, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, não sei se você sabe, mas aquele palestrante espírita carioca, quem passou para a gente foi o Carlos, né, o presidente da casa. Ele passou uma palestra uns meses atrás, maravilhosa, depois eu coloco o link aqui para vocês, em que esse palestrante vem trazer para a gente que lá na época do iluminismo, né, em que a humanidade passou por uma transformação muito grande, em que a gente passou a perseguir a fraternidade, aliás, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, a gente, dali para frente, a humanidade teve grandes transformações sociais, né? E que a liberdade a gente já via, em termos de lei e de prática, conseguido avanços tremendos. De igualdade, de lei também, de prática, estamos bem avançados, ainda não estamos lá. Mas de fraternidade é o grande desafio. Ele diz que a fraternidade é a chave para esse novo momento da humanidade, para esse planeta de regeneração que a gente quer construir. Então, esse convite para mim do amar teu próximo, né? Amarás teu próximo como a si mesmo, é esse convite da fraternidade que já vem lá atrás, que a gente já sabia, que todos os povos já... Jorge Elahat, eu não sei falar, desculpa, Fábio. A Fábio colocou aqui sobre... Eu acho que é Elahat, né? Mas vamos lá. É o Elahat. E então fica esse convite para a gente da ação da fraternidade. O que é a fraternidade? O que é a fraternidade? É a gente se enxergar como filhos de Deus. Daquele Deus que a gente vem conversando aqui. Que é o Criador, né? Que é a inteligência suprema. E cujas impressões digitais estão nos nossos corações. De todos nós. Então, se a gente se enxerga como iguais de verdade, livres e iguais de verdade, e como irmãos de verdade, né? A gente está sendo fraterno. Mas aí tem grandes desafios, né? Se a gente for pensar, né? E quem é irmão não quer guerra, né? Quem é irmão não quer violência. Quem é irmão de verdade quer paz no seu coração, no coração dos outros, e quer amor, e quer tudo que é de bom, né? Tudo que é de... enfim, eu quero a felicidade não só para mim, eu quero a felicidade para todos, eu quero bem para todos, né? E o Haroldo Dutra Dias, até no estudo da FEB desse trecho, né, do Evangelho, ele trouxe um conceito que eu achei muito interessante, que ele diz assim, tudo tem o bem, né? Até o mal tem o bem, ele diz. Porque o mal, ele é o bem, só que é o bem desnorteado, é o bem que eu quero só para mim. O mal é o bem que eu quero só para mim, é o bem que eu quero para mim primeiro, né? Ou seja, é o egoísmo. Né? Então, quando a gente tira o egoísmo de cena, quando a gente age com fraternidade de verdade, aí sim tem o bem. Né? É a caridade, né? É a prática de fato, né? Daí a gente consegue tirar o egoísmo e colocar, né, a prática mesmo da caridade, mas no sentido da nossa emoção, né? No sentido da gente ser... tem uma palavra, acho que é a compaixão, vai. É ter compaixão uns pelos outros, né? Inclusive na hora do erro. E acho que principalmente na hora do erro. O julgamento sai fora. A gente não tem espaço para julgamento quando a gente tem amor de verdade, quando a gente se trata como irmão. Porque a gente se coloca no lugar do outro. Você, puxa vida, e se fosse eu ali? Puxa vida, e se fosse meu irmão ali? Né? É isso, Ju. Legal, Emília. Esse início, na verdade, era o início da minha fala. Isso que tu trouxe de... Não foi Jesus que trouxe pela primeira vez esse mandamento maior, né? Não foi uma novidade para a época ou para aquele povo. Já era conhecido. O que Jesus trouxe de diferente foi a exemplificação. Ele não só falou,
que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. Ele exemplificou, ele mostrou por meio de atos como que a gente poderia fazer isso, né? Qual era o caminho para fazer isso? Era esse o início da minha fala, mas então já vou pular porque a Emília já trouxe. E aí, em seguida, Emília, eu trouxe um monte de Emmanuel hoje também, então o pessoal vai ter overdose de Emmanuel no Evangelho de hoje. Eu trouxe para Emmanuel, ele traz quem que é o próximo que a gente deve amar. Tudo bem, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Aí Emmanuel traz para a gente o seguinte: é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então é o coração que está mais próximo da gente. No lar é a esposa, é o esposo, é o filho, são os pais. No trabalho, às vezes, é o chefe. Na via pública, é uma criança que precisa de algum auxílio, que está desamparado. Então é aquele coração que naquele instante, que naquele momento está mais próximo da gente, que se coloca no nosso caminho. Esse é o nosso próximo que a gente deve amar da mesma forma que a gente ama a nós mesmos. E como é interessante, né, Emília? A gente está estudando agora no grupo de segunda, dos ensinos e parábolas de Jesus, a gente está estudando a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano traz bastante esse exercício da caridade, de a gente refletir quem que é o nosso próximo. Então, até deixo para vocês lerem a parábola do bom samaritano, estudarem ela, porque, para mim, nessa parábola, o maior exercício é esse: é quem que é o próximo que a gente deve parar e ajudar e a amar. Então, Emmanuel traz isso e ele traz uma meta também de a gente estender o nosso círculo, que aí entra muita fraternidade que tu falou, né, Emília? Hoje a gente até consegue amar a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, e ainda ama mais ou menos, né, Emília? Porque tem hora que é um amor que a gente espera algo em troca ainda. Porque ainda tem isso, não é um amor 100% É um em amor todos cheio de os momentos. expectativas, que daí entra a questão do julgamento, porque tem até um texto de Emmanuel que eu trouxe aqui, depois eu posso ler, que é sobre isso, Júlia, que é a questão, assim, de que a gente ama, mas cheio de expectativa. Se o outro não corresponde, aí eu me sinto ferido. A gente se frustra, né? A E gente tem se que ser o frustra com o outro contrário, sem... né? A gente é que tem que se doar, né? Enfim, é o exemplo de Jesus. E aí a meta de Emmanuel é a gente estender esse amor, sair um pouco do nosso ciclo familiar, dos laços às vezes sanguíneos ou de amizades, e ir expandindo aos poucos. E aí ele traz alguns passos, ele ainda ajuda, ele ainda divide em passo para ajudar a gente, ele é bem didático, né? Ele coloca o seguinte, que primeiro a gente vai amar quem pensa que nem a gente. Esse é o mais fácil, é o que a gente até faz agora, mais ou menos a gente faz. Depois a gente vai começar a amar aqueles que são indiferentes. Não concorda, mas também não discorda. A pessoa é indiferente. A gente consegue começar a amar essas pessoas. Em seguida, a gente passa a amar aqueles que pensam diferente, aqueles que batem de frente com a gente mesmo. E em breve a gente vai estar amando a humanidade inteira. Esse amor à humanidade inteira que é o exercício de fraternidade. E Emmanuel, ele traz nessa mesma passagem que a gente... São passos, né? A gente não vai sair amando o inimigo agora, a gente está longe disso. Mas são passos, mas que a gente tem que se empenhar em fazer o bem que está ao nosso alcance agora. Não importa o tamanho, não importa para quem que a gente já consiga fazer a movimentação. Mas que a gente tem que começar a se empenhar a fazer isso agora de imediato, ele coloca ainda. E aí é interessante também que o amor, Emília, eu estava estudando, lendo bastante sobre amor e caridade. Por quê, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi que fora da caridade não há salvação, era pequenininha, eu fiquei assim, da caridade, por que não é do amor, né? O amor, é o maior de todos, é a coisa mais linda. Por que não é fora do amor? Por que é fora da caridade, né? Isso pequena, e daí a gente vem pensando nisso até agora. Daí, lendo sobre o amor e sobre a caridade, é legal pensar, o amor, o Kardec traz isso pra gente no Evangelho um pouquinho mais pra frente, que o amor, ele é inerente a todo ser humano, nasce com a gente, todo mundo é capaz de amar. Aí, pensem aí vocês, o bandido mais maldoso, a pessoa mais... que não tá com o coração no lugar. Pensem, essa pessoa é capaz de amar. Ou alguém, ou alguma coisa. Às vezes ama a mãe, ama um filho, ama um objeto que seja, né? Às vezes também
ama é capaz de amar algo. Então, isso é inerente a gente, é um sentimento. E aí entra a caridade, que eu vou falar um pouquinho depois, que eu já não me contive, Emília. Eu já passei do amor juntos para a caridade. A caridade, ela é uma virtude. A caridade é o que vai ser trabalhado, que a gente vai construindo e evoluindo junto com o nosso progresso moral. Mas aí, até então, quando lendo isso, eu não tinha entendido por que é fora da caridade, não porque é fora do amor. Mas depois eu volto nesse assunto. E aí, falando dessa meta de Emmanuel, que ele coloca pra gente de expandir o nosso núcleo de quem que a gente vai amar, de amar o nosso próximo, eu lembrei de quando Jesus estava para ser crucificado, que estava Maria e João assistindo aquela cena, Maria chorando aos prantos, ela fala, meu filho, né? Olha para ele, e ele nem estava mais conseguindo falar direito, já estava lá pregado na cruz. Ele olha para Maria, e daí João, o evangelista, está ao lado da Maria, e ele fala assim, ó, mãe, eis aí teu filho. E aí ele olha para João e fala, filho, eis aí a tua mãe. E daí nessa parte, João ele fala que nesse momento ele entendeu que foi uma mensagem de Jesus para mostrar que a Maria não era mãe só de Jesus, né? A gente é uma humanidade, a gente é uma família como completo. Não são só os laços sanguíneos que nos unem. Esse foi o ensinamento de Jesus, que é justamente isso, amar ao próximo. Mas não só ao próximo que está dentro da nossa casa, que entende, que pensa que nem a gente. Porque é fácil, né, Emília? É muito fácil, assim. Eu não teria graça sendo tão fácil. E aí, entra aqui a parte da caridade e do amor que eu comentei, né? O amor, ele é um sentimento, todo mundo tem. E a caridade, ela é uma mobilização desse amor. Então, a gente tem que amar ao próximo. Como é que a gente ama ao próximo? Só o sentimento, será que basta, né, Emília? Só o sentimento. Ah, eu amo a Emília, eu quero a Emília tão bem. Eu oro pela Emília, gosto da Emília, não faço mal para a Emília, mas será que só isto, parar aqui, basta? Não. E aí que vem a caridade. A caridade, ele é o nosso amor em ação. Então, o que é amar ao próximo? É praticar a caridade. É através dela que a gente vai amar ao próximo. É através da caridade. É essa ação que é como se o amor fosse o combustível da caridade, né? O amor é o sentimento, a caridade é isso em ação, é isso em movimento. A Aninha colocou aqui, proposta... Júlia, a Ana Maria colocou aqui nos comentários, é o amor na prática. Isso, é isso mesmo, Aninha, é o coração agindo, né? Não é só sentindo, é agindo também. E aí eu fiquei pensando também, Emília, é o amor em ação, né? Jesus traz isso pra gente, a caridade, e acho que é um ponto diferencial na doutrina espírita, que é o fora da caridade não há salvação, que tira a gente dessa zona de conforto, que a gente deve agir, que a gente deve sair, a gente deve buscar se melhorar para progredir e praticar a caridade. E Júlia, deixa eu te interromper só um minutinho, só para colocar, não sei se está na tua sequência de raciocínio, mas me veio agora que a caridade é o amor em ação. E por que Kardec selecionou aquela parábola, né? Que coloca o perdão no centro do mandamento maior? Como é que é o perdão nesse contexto da caridade e do amor ao próximo? Eu acho que até a gente vai ter várias oportunidades dentro do capítulo para aprofundar. Eu não queria dar tanto spoiler disso, mas o que é a caridade? Emília, tu sabe responder. O que é a caridade para o Espiritismo? O que é a caridade? As três coisinhas. Sim, é o BIP, né? Indulgência e o perdão? Exatamente. O perdão está no centro disso, né, Emília? Então, acho que aí que entra bastante esse ensinamento. E aí, o Jesus, então, nos propõe o amor em ação, que é a caridade. E por que isso é legal? Porque a caridade, ela está sempre ao nosso alcance, porque ela só vai depender da gente. A gente se movimentar e auxiliar o outro não depende do outro, depende só da gente. É algo que está só nas nossas mãos. E é isso que Emmanuel traz muito isso em todos os comentários que ele faz a respeito de tudo, né? É sempre a nossa responsabilidade. Não sei se tu já percebeu, Emília. É sempre uma chamada de atenção pra gente, né? Ei, eu tô com uma frase aqui do Emmanuel, que é exatamente isso. Tá lá no Pensamento e Vida, no capítulo 25. Que você falou assim, da gente amar quem pensa como a gente, né? O primeiro passo. Ele diz assim, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça
seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, a caridade passa por aí, não é legal? A caridade passa por nós deixarmos de lado, isso é o orgulho, tá? Quando a gente quer, e daí o ego e todas as questões que depois Joana de Ângeles traz também muito bem, né? Com maestria, que quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, que o outro aja como a gente espera, que as situações ocorram como a gente gostaria, aí já há distorção, porque a gente não está aceitando o mundo como ele é. A gente está colocando condições para ser caridoso, está colocando condições para agir com amor, né? E aí está o centro do nosso orgulho, a gente querendo a gente primeiro, né? E o egoísmo também, querendo do nosso jeito, querendo bem para a gente primeiro, né? Querendo o nosso conforto primeiro, né? Então tem aí também esses desvios que a gente tem que tomar cuidado na prática do amor, né? Então, opa, eu quero praticar caridade. Ah, mas não é no horário que eu posso. Ah, mas tal pessoa é ingrata. O Aurélio colocou aqui uma fala muito legal sobre a ingratidão. Até deixa eu puxar aqui se eu consigo ler. Não nos cansemos de fazer o bem, mesmo que a ingratidão do próximo possa nos machucar. Ele colocou muito bem, Aurélio. É muito difícil, gente, lidar com a ingratidão. É muito difícil. Mas se a gente for parar para pensar, a ingratidão nada mais é do que a gente na expectativa da recompensa. A gente fazendo a caridade na expectativa da recompensa. E daí não vem a recompensa, o outro é o quê? Ingrato. Porque não agiu como eu esperava que agisse, né? Então, é muito interessante a prática da caridade nesse movimento, inclusive do nosso autoconhecimento, da nossa superação, né, dos nossos vícios e do desenvolvimento, de fato, das nossas virtudes. E como a gente precisa começar, né, Júlia? Como precisa de prática, de primeiros passos. Precisa muito, assim, de nós estabelecermos... A gente faz isso, eu falava isso para o grupo do EJA essa semana. A gente faz isso com academia, né? Ah, vou cuidar da saúde, vou praticar uma boa alimentação, vou estudar, vou me formar em tal curso. A gente, né? O médico, existem relatos de cirurgiões que começam antes de praticar cirurgia na faculdade, eles fazem crochê para desenvolver, né, a questão aí da destreza da ponta dos dedos e tal. Mas a gente acha que com caridade a gente já tem que ser, né, Chico Xavier no dia 1. Com a caridade a gente tem que ser, né, enfim, todos os abnegados, as pessoas que a gente admira, amanhã. Não é assim. A gente precisa praticar aos pouquinhos mesmo. Se colocar objetivos alcançáveis, pequenininhos, né, do nosso tamanho, para fazer um pouquinho cada dia, né? Então pode ser um ato de ouvir. Hoje eu vou ouvir aquela pessoa que eu acho super difícil de ouvir e que eu perco a paciência com essa pessoa. Hoje eu vou, por 5 minutos eu vou ouvir essa pessoa. E eu não vou interromper, e eu não vou julgar, e eu vou acolher o que essa pessoa me falar. E eu vou agradecer no final. Se não é um ato de caridade, né? 5 minutos, às vezes, é o que precisa, né? Um primeiro ato. E ir praticando isso, no outro dia já consegue por 10, no outro dia já consegue por 15, né? E assim vai indo. Mas é importante, e isso é uma leitura que eu fiz recentemente, para mim foi assim, uau, faz todo sentido. Tem que praticar e aos pouquinhos, tem que ter paciência com a gente mesmo, né? A gente está aprendendo. E aprende praticando. Emmanuel também traz isso, Emília, que para tu adquirir qualquer virtude tem que ter insistência, persistência, tem que praticar, é aos poucos mesmo. Mas que não pode parar, né? Porque às vezes pratica, acontece alguma coisa, te desanima e para, e volta, começa tudo de novo. Tem que ter essa persistência e insistência também, né? E para finalizar, Emília, eu li um estudo da Federação Espírita do Paraná falando dessa relação do amor com a caridade, do sentimento com a ação, né, do amar ao próximo. E foi uma metáfora bem legal. A gente, quando fica com a mão muito fria, por causa do frio, enfim, o corpo ele não dá conta de reaquecer sozinho, às vezes. Aí o que a gente faz? A gente coloca a mão perto do calor, perto do fogo, para reaquecer.
Esse movimento faz daí com que os nossos vasos sanguíneos se dilatem, a circulação volte a acontecer e o corpo agora consegue dar conta de manter a mão quente de novo por conta própria. Mas ele precisou dessa ação externa, desse calor, né? E daí ele coloca que a caridade é isso. A caridade, ela inflama o amor. Uma vez inflamado, o amor realimenta a própria caridade. Então, que uma coisa não existe sem a outra, né? Até porque a lei, a maior lei, né? Que resume todas as outras leis, que na verdade é uma lei só de Deus, é justiça, amor e caridade. É uma lei só. É uma coisa que está embutida, tá tudo presente. Muita gente acha que é separado, né? É uma lei de amor, uma lei de caridade, uma lei de justiça. Não, é uma coisa só. Então, como uma coisa alimenta a outra e sem a outra não existe de verdade. Hoje a gente pratica caridade, mas muitas vezes sem amor, né, Emília? A gente pratica no automático, porque a gente sabe que é um dever, porque a gente sabe que tem que fazer isso quando a gente faz. Mas muitas vezes não é junto com o amor, não é aquele negócio que aquece o nosso coração, que é aquele impulso de amor. Muitas vezes é pelo dever, saber que a gente tem que praticar, mas aos poucos é o passinho que a gente pode dar, Emília. É melhor dar esse passinho do que não dar, porque se sentir frustrado, ai, eu não consigo fazer o que fulano faz. Nossa, fulano passa a semana inteira trabalhando não sei aonde, ajudando não sei quem, eu não consigo. Não dá para se comparar, cada um faz o que é possível, né? E aí, só para finalizar mesmo, a última frasezinha, eu vou até ler, é de Emmanuel também. Ele traz o seguinte, ele faz uma comparação da diferença da nossa vida e dos nossos desafios se o amor está presente. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor faz teste. A enfermidade constitui resgate. A luta se converte em experiência. A ingratidão ensina, a renúncia liberta e o sacrifício santifica. Então, a diferença dos pesos, né? São coisas que a gente vai passar, mas a gente tem essa escolha de passar com o amor em nossos corações ou sem. O sofrimento vai ser maior sem, né, Emília? É uma escolha nossa. Com certeza. E, Júlia, aproveitando essa deixa, Júlia gosta de deixar atividades, né? O pessoal que acompanha aqui toda semana já sabe. Eu aprendi isso com o Carlos, Emília, com o Carlos Aldir. Ele gosta de fazer essa movimentação, esse exercício na gente. É muito bom. E obrigada, Carlos, então, e obrigada, Júlia. A gente está tentando trazer mais atividades aqui para o Evangelho no Lar, para nós, né? Uma para outra. E aí, quem está com a gente acompanhando e quiser também fazer atividade ao longo da semana, fica o convite. E a atividade que a gente pensou essa semana, eu já pratiquei alguns dias, eu confesso que eu não pratico todos os dias, mas quero praticar essa semana com vocês, né? Vamos juntos. E me fez muito bem quando eu fiz isso. Foi inspirado na palestra do Jorge Elahá, acho que é isso. E depois que eu vi a palestra dele, eu pensei assim, puxa vida, o que seria se eu conseguisse sair de casa, né? Porque um dia que eu tinha que sair de casa, enfim, e pensar nas pessoas que cruzarem meu caminho como meus irmãos. Né? Eu tenho uma irmã, e tenho, né, nessa encarnação, eu tenho uma irmã e tenho um irmão no mundo espiritual, né, que desencarnou faz muitos anos. Então eu conseguia colocar, né? Se era uma mulher, eu conseguia colocar como se fosse minha irmã, se fosse meu irmão. Eu tinha esse elástico aí mental para conseguir, né? Comparar e colocar um outro no lugar. Mas quem não tem irmão pode pensar numa pessoa muito querida que tenha como irmão do coração, né? Um amigo, um primo, né? Um parente, enfim. Mas pensar assim nas pessoas que cruzarem seu caminho e não só na rua, né? Eu tô em casa, tô aqui ainda me cuidando, não saio muito de casa, mas você encontra e se depara com pessoas o tempo inteiro nas redes sociais, né? A gente está aqui no Instagram, enfim, no trabalho, seja online, né? Quem está no remoto, seja indo até o trabalho também. Então, tentar pensar por um dia, ou por uma manhã, ou pelo tempo que conseguir, as pessoas que cruzarem seu caminho, colocar um irmão ou uma irmã seu, né, dessa encarnação, no lugar dessa pessoa. Como seria o seu tratamento com essa pessoa se ali você visse a sua irmã ou o seu irmão? E eu vou dizer que eu fiz esse exercício, Júlio, foi muito interessante, porque teve situação de pessoas me tratando de um jeito, né? Tipo, no trânsito, cortar a frente, ou coisa parecida. E eu pensar, puxa, mas se fosse a minha irmã ali, né? Como é que eu trataria? Eu ia
Dá um alerta para ela, dizer, puxa, toma cuidado na próxima vez, porque você pode se acidentar lá na frente, né? Eu certamente não buzinaria e sairia falando qualquer coisa, Não, né? Se até ia você pensar, né, Emília, coitada, tá com pressa, deve tá ter com que fazer tal pressa, coisa, né? Ou coitada, né? Não... e é que eu sou irmã mais velha, Júlia, então eu já coloco aquele elemento da educação junto. Olha, toma cuidado. Então, e aconteceram várias situações de ver uma pessoa na rua passando dificuldade e olhar, puxa, se fosse meu irmão, eu me aproximaria, eu perguntaria o que eu poderia fazer para ajudar. E foi isso que eu fiz. E foi muito legal, gente. Foi muito proveitoso. Olha, vale a pena fazer esse exercício, eu tenho certeza. E meu dia, quando eu voltei para casa, eu estava numa tranquilidade, numa paz, sabe? Um sentimento muito bom mesmo, que eu fui carregando ao longo do dia e mudando os meus hábitos de um automatismo para um pensamento fraterno, né? Foi um exercício muito legal que eu queria convidar, Julia, se quiser fazer essa semana, depois você me conta como é que foi. Vou E fazer, quem tá adorei a proposta. que bom. E quem está aqui também, que gostou da proposta, né? Fica o convite para agir dessa forma, substituindo ali naquela situação com aquele chefe que às vezes você não está conseguindo se dar tão bem, ou aquele colega de trabalho, né? Se fosse um irmão, se fosse uma irmã, como é que você trataria? De que forma você falaria? Que palavras você escolheria? Né? E se a gente conseguir fazer isso um com o outro, né? Todos os dias, vai ser maravilhoso. É exercício, Emília, que nem traz emana, a gente tem que exercitar que um dia isso fique inerente na gente. Por enquanto ainda É. não é, mas se a gente exercitar, um dia vai ser. Não vai ser por mágica, tem que ser realmente no exercício, na prática. Legal. Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Eu vi que a Abigail deu, né, concordou aqui, isso, né, Abigail? É na prática. Muito A bom ter Biga foi vocês minha com a gente. evangelizadora, Ó, Emília, na época olha de só, Blumenau. A Biga que me evangelizou. Beijo, Biga. querida. Obrigada. Obrigada pela presença aqui, todo mundo. E a gente vai, então, encaminhando para a prece final. Eu convido todos aqui para a gente ficar sentado confortavelmente, respirar fundo. E nesse clima de gratidão por esse encontro, por essa leitura tão edificante, por esses comentários que sempre nos ajudam e a inspiração à prática da fraternidade, a gente agradece de coração a presença de cada um que contribuiu aqui, seja com a sua participação, comentários. A gente vê sempre os likes aqui, isso nos aquece o coração também, nos incentiva para continuar com esse trabalho. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecer principalmente a Jesus, nosso amigo, mestre, modelo, pelo Evangelho que serve para a gente de bússola que nunca erra. Esse caminho que a gente quer perseguir na prática, todos os dias, colocando esses ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que a gente consiga cada dia nos aproximar desse exemplo. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana. E a gente se encontra na semana que vem, no próximo domingo. Obrigada, Júlia. Boa noite, Obrigada a pessoal. todo Boa mundo. semana. Boa noite.